E vamos então a um vídeo que ele é muito importante. Ele é muito importante porque ele tem o papel de inaugurar uma nova fase do meu canal do YouTube. É uma fase agora em que haverá interação. Haverá interação entre o material que eu produzo, publico e deixo disponível ou não, e quem está assistindo. Então, a primeira coisa que eu vou pedir não é nem like, porque isso a pessoa dá o like se ela realmente tiver gostado. Mas comentários, sim. Por quê? Porque isso é importante. Saber se alguma coisa não ficou clara, se alguma forma de apresentar precisa ser melhorada, e principalmente assuntos de interesse. A ideia é que esse canal seja um canal vivo, que venha atendendo aquilo que você busca de informação. Os dois primeiros assuntos eu escolhi, mas eu vou explicar o porquê que eu escolhi os dois primeiros assuntos, que é o detox e, embora muito falado, a desparasitação. É porque eu faço uma analogia aqui entre essas duas ações com aquela primeira coisa que você faz quando você compra uma casa nova. Quando você compra uma casa, você não sabe como é que está por dentro de verdade. A parte da tubulação, de esgoto, a rede elétrica. Então, a primeira coisa que você precisa fazer quando você compra uma casa é fazer uma revisão disso tudo, dessa coisa invisível que faz com que a casa funcione bem. E eu considero o detox e a desparasitação no nosso organismo exatamente isso. É cuidar da rede elétrica e da rede hidráulica do nosso corpo, né? Lógico que isso é uma metáfora. E depois a gente vai pensando nas outras coisas, assim como na casa. Depois você vai fazer piso, telhado, paredes, decoração. A mesma coisa no nosso corpo. Primeiro, essa parte invisível, mas que incomoda muito se estiver mal, funcionando mal. E depois, a gente começa no ajuste fino, né? É lógico que um sintoma mais premente, que incomode muito, vai passar um pouco à frente, pelo menos no mínimo trabalhar junto. Mas a ideia é, não é fazer da aromaterapia aquela posição de quando eu estou ruim com alguma coisa, quando eu estou me sentindo mal, doente, aí eu vou procurar um aromaterapeuta, um consultor de bem-estar, vou me cuidar com os óleos essenciais, porque eu sei que funciona. A ideia é viver bem, viver plenamente. Mães podem colocar nos comentários tudo que você queira saber e, na medida do possível, eu vou atendendo. Então, fazendo uma apresentação muito rápida, meu nome é Esther Bastos, eu sou aromaterapeuta e sou consultora de bem-estar, trabalho com os óleos do terra e você não precisa, você que não é do terra, não precisa usar exatamente o óleo do terra, tá? Não é essa a minha intenção aqui. A minha intenção aqui é trazer um conhecimento e espalhar, né, dividir algo que eu venho estudando já há bastante tempo. Lógico que certos aspectos, sim, eu estou falando de um óleo do terra. Então, qualquer dúvida em relação a isso, manda mensagem, ou coloca nos comentários, ou me manda no direct lá no Instagram. No final vai ter aí o meu WhatsApp de contato, a gente pode conversar, né? Mas, via de regra, sim, eu uso os óleos da Doterra e eu estou falando a partir da minha experiência como aromaterapeuta, consultora de bem-estar e principalmente como uma pessoa que usa a aromaterapia no seu dia a dia. Então, vamos lá. Primeira coisa é pensar nisso, né? Por que o detox? Foi o que eu falei até no início. A ideia do detox é trazer para o nosso dia a dia, na forma de um hábito, hábitos que são melhores para o nosso corpo, para o nosso funcionamento,
um programa, um hábito alimentar, uma maneira de viver que te leve a um corpo menos inflamado, menos intoxicado. E nesse momento, às vezes, é mais até na desparasitação do que no detox, mas eu também escuto isso. Não, eu não preciso desintoxicar porque eu me cuido. Eu faço uma boa alimentação, eu faço exercícios físicos e meu metabolismo é muito bom. E aí, a pessoa não pensa, nesse momento, que esses são pilares importantes, mas que vai um pouco além, o buraco é um pouco mais embaixo. Vou dar um exemplo. Você come normalmente leve à noite, e aí você escolhe uma proteína mais leve, um peixe, por exemplo, para quem não é vegetariano, mas escolhe um peixe e um purê de baroa, por exemplo. Se nessa baroa estiver impregnados agrotóxicos, se esse peixe estiver contaminado com metal pesado, você vai se contaminar, apesar de uma alimentação que foi prescrita por um nutricionista, ou por um nutrólogo, ou pelo seu endocrinologista, ou se você buscou conhecimento e montou um cardápio que atende você nas necessidades de micro e de macronutrientes, de calorias, de tudo. Mas a procedência daquilo que está no seu prato foge do seu controle. E essa é a grande questão do porquê que uma pessoa que pratica exercício físico, se alimenta bem, bebe uma quantidade adequada para ela de água. Eu não sou muito favorável aos 2 litros, cada um tem uma quantidade favorável de água, a gente já vai chegar nisso. Ah, enfim, se preocupa com o sono, tem com as horas de sono, tem toda essa preocupação e ainda assim vive com uma tendinite, com uma dorzinha de cabeça, com uma coluna que incomoda. E de onde vem isso? Se lesiona várias vezes, demora para se recuperar. E de onde vem isso se ela tem todo esse controle? É justamente porque nem tudo está no nosso controle. Então, existe uma contaminação invisível que pode vir da alimentação, pode vir dos cosméticos, pode vir de uma pasta de dente, do ar, tem umas contaminações que são mais grosseiras, por assim dizer, né? De uma água contaminada, de um ambiente que não é saudável. Isso é mais grosseiro. Mas, às vezes, por mais que nós tenhamos essa preocupação, tem coisas que fogem ao nosso controle e que, sim, contaminam, inflamam o nosso organismo. Então, nós temos uma rotina. Deixa eu passar aqui. Ah, sim. Então, o objetivo do detox é o quê? É a busca de um corpo sem inflamações, porque essas toxinas prejudicam o funcionamento de alguns órgãos, nós já vamos ver isso também, e além de prejudicar esses órgãos, ela ainda causa inflamações do nosso corpo. Então, nós seguimos, para tentar minimizar pelo menos isso, os pilares, que eu vou chamar dos pilares de bem-estar. Tá? Existem várias pirâmides de bem-estar, vários autores. Eu escolhi os que estão relacionados, ou diretamente relacionados, à questão da inflamação no nosso corpo. Então, a primeira coisa que eu chamo a atenção é o hábito. Né? A gente, às vezes, vem já numa rotina que dá muito certo para a gente no nosso dia a dia, e a gente cria essa força do hábito e não presta atenção em pequenas ações que podem sim ser modificadas e que vão melhorar em muito o nosso funcionamento. Mas aí entra isso, entra o hábito.
e até que esse hábito se torne uma rotina, a gente precisa sim prestar atenção. E tem coisas que nos ajudam. Agenda no celular, recadinho na geladeira, colocar as coisas de forma prática na nossa casa, no nosso local de trabalho. Isso tudo nos ajuda a criar um hábito até que ele se torne uma rotina. Sono. Como eu falei, às vezes a pessoa, quando a gente faz uma anamnese, ela fala: não, mas eu procuro dormir as horas de sono que eu preciso. Eu concordo que isso varia um pouco de pessoa para pessoa. Há organismos que vão se recuperar com menos horas de sono, outros com mais horas de sono. E, fundamentalmente, a diferença é a qualidade desse sono. Então, aqui a gente chove um pouco no molhado, mas é verdade. É criar uma rotina do sono. É fazer com que o seu ambiente seja um ambiente adequado, sem iluminação, pelo menos iluminação excessiva. Se precisar realmente de ter luz, que seja uma luz indireta, uma luz quente. Ah, cada um reconhecer o tempo necessário, mas prestar atenção no nosso relógio biológico, tá? O relógio biológico ele vai entrar em alguns pontos, né, desse pensamento detox, e no sono ele é muito importante. Por quê? Existem momentos do nosso sono em que o seu corpo está fazendo a sua faxina, fazendo a recuperação de algumas células desse corpo. E se você não está dormindo, se você não está em repouso, você prejudica o funcionamento desses órgãos, que seriam órgãos de limpeza e manutenção, porque você está com outros órgãos ativos que deveriam estar funcionando no basal, no repouso. Então, o horário é importante, assim como o tempo de repouso e o ambiente. Eu não falei isso, mas eu fiz psicologia também, né? Então, eu sou engenheira química, eu sou psicóloga, e em uma das aulas de psicologia, de psicanálise, eu escutei isso e que me marcou muito, porque é uma verdade muito grande. Você está dormindo, você não está morto. Então, se tem um cheiro estranho, isso pode entrar na sua rotina do sono. Provavelmente vai vir em forma de um sonho. Se você escuta um barulho, se você percebe a luz, e a luz ela é percebida não só pelos seus olhos, ela é percebida por todas as células do corpo, porque isso é um mito que a gente precisa acabar logo agora. Os órgãos do sentido são aqueles primários para aquele sentido, mas todo o corpo funciona de uma forma integral. Então, percepção de luz não se dá apenas pelo canal dos olhos. Você percebe luz em todas as células do corpo, assim como você percebe moléculas aromáticas por todas as células do corpo, não só pelo bulbo olfativo ou olfatório. Um segundo pilar, a hidratação. A água, ela é um veículo que vai participar de tudo no nosso corpo, da hidratação, da metabolização dos alimentos, da digestão e da absorção, em todos os processos que acontecem dentro das células, eu preciso de água. E eu preciso de água também para limpar esse organismo. Ela também vai participar dessa via de excreção pelo suor, pela urina, e no caso das fezes, você tem um reaproveitamento aí, né? Você tem uma absorção da água para o seu corpo. Mas se você bebe pouca água e o seu corpo precisa de água, o que que vai acontecer com as fezes? Vão ficar super endurecidas. Então, a água, ela precisa estar presente. 2 litros por dia? Não sei. A gente fala muito desses 2 litros por dia porque ficou quase que um dogma.
Para uma boa hidratação, a pessoa precisa beber 2 litros por dia. E aí ele é um maratonista. Vai beber 2 litros de água por dia, vai desidratar. Então, tudo depende do peso, idade, desgaste físico, temperatura ambiente. Tem dias que está mais fresco, você sua menos, você vai precisar de uma quantidade menor de água. Tem dias que está um calor cão, você está suando em bicas para poder manter a temperatura do seu corpo, e aí você precisa de mais água. Então, qual a quantidade necessária? É a quantidade que você, reconhecendo sinais do seu corpo, você verifica que o seu corpo está hidratado e com bom funcionamento. Tá? Você vai ver isso pela cor da urina, você vai ver isso pela textura das fezes e pela pele também, tá? Você, ao toque da pele, você sente se ela está hidratada ou se ela está desidratada. Alimentação. Eu sou vegetariana, então, para mim, todo mundo tem que ser vegetariano? Não. Existem os vegetarianos de várias tribos, existem os veganos, existem os carnívoros, existem as pessoas que só comem coisas cruas. Não importa qual é a alimentação que você queira adotar. O que importa é, e eu não considero que existe uma alimentação mais saudável que a outra pelo rótulo que ela recebe. Um vegetariano que se alimenta de massa com molho de tomate e carne de soja, ele, hambúrguer de soja, desses industrializados, e macarrão com massa de tomate. Vai ficar desnutrido, gordo, e isso não é uma alimentação saudável. Então, qual é a alimentação correta, saudável? Aquela que nutre o seu corpo, aquela que te fornece os micro e os macronutrientes que são necessários para o seu corpo. Então, ela tem que ter uma quantidade de fibra, uma quantidade de minerais, uma quantidade de vitaminas, alguns aminoácidos que são chamados essenciais. E aí, se na sua alimentação a fonte primária, que é o alimento, não traz esses elementos e você não é capaz de sintetizar esses elementos a partir dessa alimentação, é necessário fazer uma suplementação. Então, a suplementação também não é igual para todo mundo. Esther, por que você está falando de suplementação no detox? Porque, por exemplo, o magnésio é um elemento que, quando faz parte da sua alimentação como suplemento, vai te trazer benefícios no fluxo, do intestino, na melhoria do humor. E quando a gente for falar de intestino, vocês vão entender, aonde que entra o humor aí no intestino. Então, B12 é hiper, mega importante. Dependendo do tipo de alimentação que você tenha, não adianta, não vai criar B12 do nada. Então, você precisa suplementar. Por quê? Porque B12 é neuroprotetor. Se você tem uma baixa de B12, vai ficar com dor no corpo. Então, é buscar a alimentação que nutra o seu corpo de verdade. E o detox também entra nisso, porque não adianta só você se alimentar se você não conseguir absorver esses nutrientes. E por fim, mova-se, faz alguma coisa. E aí tem muito ai, mas eu não tenho tempo. Ah, não dá. Não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho disposição, não gosto de academia, não gosto de andar no sol. Ok, anda em volta da mesa, sobe e desce. É, no meu dia a dia, e eu não gosto muito dessa coisa do terapeuta que faz uma coisa e fala outra. Então, por exemplo, eu hoje em dia, no meu horário, eu não tenho muito tempo para me exercitar. Ok, eu moro hoje numa casa de 2 andares. Eu bebo bastante água, tá? Ela está sempre aqui comigo. Eu vou ao banheiro no andar de cima. Pelo menos subir e descer as escadas. Eu subo e desço as escadas aqui em casa 5, 6, 7 vezes ao dia, tá? Isso não é o exercício físico, mas é só uma forma de dizer que você
deve procurar no seu dia a dia aquele exercício físico que faça sentido para você e buscar se mover. Hoje em dia tem muita opção, tem muita coisa na internet, no Instagram, yoga na cadeira, pilates de parede, personal training, ou seja, não se mover hoje não cabe. E as suas articulações vão agradecer, tá? Então, isso aqui é só um resumo que está aqui no slide para quem quiser anotar. E é isso. Esses hábitos, tá? Eles, pelo menos, vão fazer parte de uma manutenção de um corpo desinflamado. Isso não significa que você está, imune a qualquer doença, mas significa que, no momento em que, por exemplo, você ficar doente, o seu corpo tem reservas e ele está alerta para aquela doença, aquele vírus que chegou, uma bactéria que é nova, um fungo na unha. O seu organismo ele tem energia para cuidar daquilo que é o anormal, que é você ter uma infecção, uma inflamação, e não trabalhar constantemente num estado inflamatório elevado. E aí nós chegamos num pedaço que é quando nós estamos num processo de corpo inflamado, existem alguns órgãos que sofrem mais do que os outros. Não significa que o corpo inteiro não sofra. O corpo inteiro, sim, sofre. Mas aquele órgão que é responsável pela limpeza, pela manutenção, que está diretamente ligado a essas funções, ele vai sofrer mais, porque ele vai trabalhar no limite, ele vai trabalhar acima do limite, ele vai ter um desgaste muito maior do que o que seria esperado dele. E isso acaba, grosso modo falando, reduzindo a vida útil desse órgão. E a medicina chinesa, ela vai tratar disso de uma forma muito entre poética e bonita. Não sei, eu gosto muito dessa forma de pensar da medicina chinesa, porque olha o organismo como um todo. Então, pela medicina chinesa, nós temos três órgãos que nos dão energia. O pulmão, que é a energia que vem pela respiração, né? Tem essa troca energética com o ambiente, em que você ganha o oxigênio, e esse oxigênio vai ser processado, né, no pulmão, para que o seu sangue leve esse oxigênio para todas as partes do seu corpo. E com isso tenha energia para fazer as suas reações. O segundo órgão é o pâncreas, que ele vai trabalhar diretamente, a gente já vai falar melhor sobre o pâncreas, mas ele vai trabalhar no sistema digestório. Então, o, a energia que vem dos alimentos depende muito do pâncreas, tá? Tanto na digestão quanto no controle energético. E o terceiro órgão são os rins, que para a medicina chinesa é como se fosse um centro vital. O que acontece é que o pulmão está sendo constantemente alimentado com oxigênio. O pâncreas está ali trabalhando e ele está sendo constantemente demandado pela entrada de alimentos. Essa energia vital dos rins, não. Ela é um quantum energético que tende a ser utilizado ao longo da sua vida. Então, se você castiga muito os seus rins, esse quantum vai ser consumido antes daquilo que o seu corpo poderia estar vivo, aguentar. Então, quanto mais você economizar energeticamente os seus rins, maior é a chance, por assim, grosso modo dizer, de você ter uma longevidade mais produtiva, mais plena. E é isso que a gente busca, né? Viver bem. Bom, então, falando aqui dos rins, eu separei três principais funções do rim. Primeiro, filtrar o sangue, tá? Então, quando o sangue passa pelos rins, ele vem
com toxinas, tá? O sangue ele é enviado por outros órgãos e chega nos rins, vem carregado de toxinas. Essas toxinas são resultantes do nosso próprio metabolismo normal. Então, ele vem com ureia, vem com creatinina, vem com ácido úrico. Ele vai remover esses resíduos tóxicos e vai eliminar na urina. O que acontece quando a concentração de qualquer uma dessas toxinas é muito elevada? A taxa de filtragem do sangue que o rim é capaz de fazer não dá conta. Então, esse sangue que deveria sair limpo dos rins sai, entre aspas, contaminado, porque ele ainda tem toxinas. E ele vai ganhar mais toxinas ao longo do caminho. Então, isso tende sempre a crescer e ainda piora quando você começa a ter falência dos ductos renais, onde acontecem as filtrações. Equilíbrio hídrico. Quando os rins fazem essa filtragem do sangue, ele vai eliminar também pela urina os excessos de água, de sais minerais e de eletrólitos. E isso é muito importante, porque esse balanço de eliminar sais e eletrólitos e água vai ajudar a regular a pressão arterial. E nós temos a produção de hormônios. Um aqui eu preciso ler. Eritropoetina. O hormônio eritropoetina, ele vai atuar na formação dos glóbulos vermelhos. Isso é uma outra coisa que a gente tem que pensar aqui. Os glóbulos vermelhos são produzidos na medula óssea. Ok, mas ela não trabalha sozinha, ela trabalha em conjunto, em sintonia com o resto do corpo. E quem vai comandar, atuar essa formação é um hormônio eritropoetina, que é produzido nos rins. Segundo hormônio, vitamina D. E a vitamina D, ela é importante para o fortalecimento dos ossos, porque com esse hormônio, vitamina D, o cálcio, ele é melhor, ele é absorvido nos ossos, tá? Então, a formação de um osso forte depende de cálcio disponível, e existem várias fontes de cálcio animal ou vegetal, né, de origem animal ou de origem vegetal disponíveis, e a vitamina D. A vitamina D, ela é sintetizada no nosso organismo pelos rins e ela depende, por exemplo, sim, de exposição ao sol. É importantíssimo o uso de uma barreira de proteção solar, sim, mas ficar dentro de casa e se proteger ao máximo e nunca pegar sol, você vai conseguir uma deficiência grave de vitamina D e o enfraquecimento dos seus ossos. E renina, que é um hormônio que regula ou participa, né, na regulação da pressão arterial. Quais são os sinais de alerta de que os rins não estão funcionando bem? Edemas, ou seja, muito inchaço, cansaço, dores nas costas, e aqui eu vou abrir um detalhe. Faz alguns meses eu pensei em trocar o colchão porque eu estava com dor nas costas constantemente. E aí, antes de fazer isso, eu resolvi dar uma atenção aos rins. E aí eu usei 2 óleos essenciais que são específicos, né, para essa função renal, ou que são muito eficientes nessa função renal, que é o tomilho e o zimbro. E eu fiz a aplicação direta, né, sobre os órgãos por um mês, mais ou menos. E eu não troquei o colchão. Então, já tinha alguma coisa aí que eu não estava prestando atenção e que os rins estavam sinalizando que não estava legal. E isso veio na forma de uma dor nas costas. Anemia, perda de apetite, redução de volume da urina, isso aqui indica principalmente ou que você não está filtrando ou que você não está bebendo água suficiente. Náuseas e vômitos, isso aqui, em geral, significa aumento das toxinas no sangue. Então, você fica enjoado, você fica com vômito.
Sangue na urina e urina espumosa, vamos combinar, né? Se chegou até aqui, o seu rim está gritando, pedindo socorro. E aí não é só aromaterapia, por favor, tá? É um nefrologista com urgência. Segundo órgão, que é importantíssimo, ele é o general do nosso organismo, é aquele que comanda as funções de limpeza. Eu vou falar das principais funções dele seguindo aqui a ordem, mas é importante a gente pensar no seguinte: o fígado, ele é um órgão que se regenera. Você pode perder até 2/3 do fígado e ele vai se regenerar, ele vai crescer novamente. Tamanha a importância dele. Não dá para pensar em meu fígado vai parar, vai dar erro. Ele comanda, ele se mete em tudo, tá? E ele se mete em tudo para o bem. Então, vamos lá. São 11, eu vou passar rapidamente nelas, mas pode colocar nos comentários se quiser aprofundamento de alguma delas. Filtrar o sangue, tá? Assim como nos rins, o sangue que passa pelo fígado também é filtrado, e aí ele vai mandar essas toxinas lá para os rins para que seja eliminado na urina. Produção de bile. Bile é o suco digestório que o fígado produz e que ele vai jogar no duodeno, tá? A bile ela vai participar tanto na digestão das gorduras, quanto no controle de acidez. Tem que diminuir a acidez do suco gástrico, porque o estômago funciona num pH muito baixo por conta do ácido clorídrico que existe no suco gástrico. Quando chega no intestino, a parede do intestino não tem o mesmo revestimento que a parede do estômago. Então, esse suco gástrico atacaria a mucosa e faria furos nessa mucosa. Para que isso não aconteça, tanto o fígado quanto um companheirinho dele, que é o pâncreas, atuam para diminuir a acidez do suco gástrico que vai passar no intestino, que funciona no pH básico. E aí que entra, por exemplo, a importância do magnésio, que vai alcalinizar o nosso organismo. Reserva de glicose. Então, o que acontece? No fígado, nós temos é quase como uma usina de reciclagem, mas vamos lá. O sangue passa pelo fígado e aí ele tem uma quantidade de glicose. Essa quantidade de glicose, ela está elevada nesse primeiro momento para as nossas necessidades. Tem mais glicose do que a gente vai precisar gastar naquele momento. O que o fígado faz? Ele transforma glicose em glucagon. Esse glucagon é armazenado no fígado e fica ali como uma reserva energética. No momento que o seu corpo necessita de glicose, porque a glicose ela vem da alimentação, tá? Mas no momento que o seu corpo precisa lançar mão dessa reserva energética, o que o fígado faz? Devolve o glucagon sob a forma de glicose para a corrente sanguínea. Então, a glicose cai na corrente sanguínea e vai chegar lá no local onde ela é necessária. Uma outra coisa, o fígado também transforma galactose, que é o açúcar do leite, e frutose, que é o açúcar das frutas, em glicose. Então, esses outros açúcares são transformados no fígado em glicose e depois o excesso, de novo, em glucagon. Ok? Produção de proteínas. O fígado produz a maioria das proteínas que são encontradas no sangue. E a que tem maior destaque é a albumina. Tá? A albumina ela participa em diversos dos nossos processos de construção de tecido, tá? Do tecido conjuntivo, e isso é função do rim. Produção de colesterol. Colesterol
é uma lipoproteína, e nós temos dois aí trabalhando, LDL e o HDL. Essas duas lipoproteínas são necessárias para o funcionamento do corpo. Então, uma coisa que está muito em moda é gordura zero. Comer alimento com gordura zero, tudo gordura zero, gordura zero, gordura zero. Só que o seu corpo precisa de gordura para funcionar. Tem um filme lindo, eu sempre falo desse filme, Óleo de Lourenço. Esse filme, ele vai falar principalmente da baía de mielina, que é o revestimento dos nossos neurônios, né? No caso dos braços dos neurônios. E por que que a gente precisa disso? As gorduras, elas estão presentes em todas as células do corpo. As células do nosso corpo é uma camada lipohídrica. Eu tenho uma parte aquosa, eu tenho uma parte de gordura. Então, é necessário, sim, ter essa produção de colesterol. O que a gente não pode é ter um excesso nessa produção de colesterol, seja pela via da alimentação, seja pelo fígado estar produzindo colesterol enlouquecidamente na tentativa de limpar o seu organismo. Ele não faz isso à toa. Ele está tentando fazer alguma coisa. Então, não adianta só embarrear o colesterol, precisa entender o que está acontecendo com esse corpo para esse fígado ter amalucadamente resolvido fazer colesterol assim? Não é assim. Fora isso, essas lipoproteínas vão participar da produção de outros hormônios, como a vitamina D, testosterona e estrógeno. Armazenamento de vitaminas e minerais, tá? Então, as vitaminas A, B12, própria vitamina D, vitamina E, vitamina K, elas são, elas vêm da alimentação e elas são armazenadas no fígado. Fora isso, nós temos minerais como ferro, como cobre, que também são importantes para a manutenção do nosso organismo. E o ferro, por isso que eu falo que o fígado é uma usina de beneficiamento. É, quando nós temos as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, eles têm uma sobrevida de mais ou menos 120 dias. Quando elas ficam velhas, elas não conseguem desempenhar bem o seu papel. Ou elas podem estar mal formadas, ou elas podem vir a ficar mal formadas. Quando o fígado identifica que no sangue tem essas hemácias que já não cumprem bem o seu papel, ele destrói as hemácias, pega o ferro, que faz parte da composição do glóbulo vermelho, e manda para a medula. Então, é o que eu falo que é um centro de reciclagem aqui. Vai participar da regulação da coagulação do sangue, porque a vitamina K que ele armazena, ela vai participar na formação das plaquetas. E são as plaquetas que fazem essa rede que coagula o sangue e impede, por exemplo, que você morra de hemorragia por um simples corte. Transformação de amônia em ureia, porque a amônia ela é um subproduto normal do metabolismo do nosso corpo. E é no fígado que essa amônia é transformada em ureia e mandada lá para os rins. Metabolismo de medicamentos. É no fígado que acontece a metabolização da maioria, não são todos, mas da maioria dos medicamentos alopáticos, assim como do álcool, assim como drogas de abuso. Tá? Em sua maioria, elas prejudicam bastante o funcionamento do fígado, que vai dar o seu jeito aí para eliminar essas toxinas, seja pela urina, né, através dos rins, seja pelas fezes, mandando isso para o intestino. E aí entende a gravidade disso, né? Esses metabólitos que vêm dessa contaminação, além de vir prejudicando o fígado, ainda vai passar pelos rins, vai passar pelos intestinos. E aí eu estou falando principalmente na questão de drogas de abuso, excesso de álcool, não estou falando para ninguém ser puritano e não tomar um copo de vinho, não é isso. Mas meter o pé na jaca
o seu corpo sente. E o fígado ainda participa do sistema imunológico, porque olha a posição chave que ele se encontra. Ele está ali trabalhando perto do intestino delgado, porque ele tem que mandar a bile para o intestino delgado, então ele está pertinho dali, e todo o sangue passa por ele. Então, ele é capaz de perceber quando tem contaminação de vírus e bactérias no sangue, e ele é como se fosse um bloqueio dessa contaminação que pode vir pelo intestino delgado, tá? Se chegar até o intestino delgado. Então, ele destrói e faz parte desse sistema imunológico, né? Dessa defesa do nosso organismo. Bom, sinais de alerta do fígado, e aí a gente tem uma coisa aqui que faz parte de uma inteligência do corpo. Alguns sinais de alerta, eles são iguais para toda essa parte desses órgãos que trabalham no sistema digestório, no sistema de manutenção, no sistema de usina de reciclagem e dejetos do nosso organismo, tá? Então, nós temos dor no abdômen, e aí eu diria até que ela é uma dor mais para cima, tá? Cansaço, perda de peso, de novo, enjoo e vômitos, porque você tem um excesso de toxina, dor de cabeça. Urina escura, fezes claras ou esbranquiçadas, tanto pode ser fígado como a vesícula biliar, e de novo aqui nós já estamos com um sinal de alerta grande, tá? O ideal é que nunca chegue nesse ponto. O órgão seguinte é o pâncreas. O pâncreas, ele é uma glândula, né? Eu estou chamando de órgão aqui, licença poética, o fígado é uma glândula, pâncreas é uma glândula, enfim. E ele tem duas funções principais, essa glândula, né? Ele tem uma função endócrina e uma função endócrina e exócrina, tá? Ele participa do controle da glicemia, como? Pela produção de três hormônios. Insulina, que vai comandar a retirada da glicose do organismo. Então, se a glicose está alta, o pâncreas vai liberar insulina para fazer essa retirada. Glucagon, que vai fazer essa transformação do glicogênio em glicose. Então, se a glicose está baixa, o glucagon que o fígado usa é produzido pelo pâncreas. E somatostatina. Somatostatina também é um hormônio que vai controlar a produção dos outros dois hormônios, insulina e glucagon. O que acontece que a gente logo de cara pode ver aqui, né? Um mau funcionamento do pâncreas leva à diabetes. Então, isso é uma das assim, ele é muito importante, tá? A produção de enzimas. Ele vai produzir três enzimas que vão participar do processo digestório. A amilase, que vai participar da digestão de açúcares e carboidratos. A lipase, que vai participar da digestão de gorduras. E tripsina, que vai participar da digestão de proteínas. Quem vai fazer a digestão é o intestino delgado, mas o pâncreas vai produzir e lançar isso para o intestino delgado. Os sinais de alerta: dor abdominal, perda de peso, náuseas e vômitos. Sede excessiva é um sinal de alerta mais específico para o pâncreas. E diarreia. A parte, eu vou chamar de ruim, é que o pâncreas não dá muito sinal. Ou quando você pensa numa dor abdominal, náuseas e vômitos, você não pensa muito no pâncreas. E isso é ruim, porque aí acaba passando desapercebido. E é um órgão que ele é chatinho de tratar. Então, é melhor cuidar bem, né? Porque as consequências são muito ruins. Depois, nós temos os intestinos,
que vão funcionar principalmente aqui. Eu dividi em dois, né? A digestão de alimentos e absorção dos nutrientes, porque embora isso aconteça no mesmo local, né? O alimento ele sai do estômago, vai para o intestino e ele vai sendo liberado de bocadinho em bocadinho no intestino, né? O estômago é um saco grande e o intestino é uma tripa. Então, ele vai sendo liberado de bocadinho em bocadinho, principalmente também porque você não pode pegar aquele volume todo mega hiperácido e jogar no intestino de uma vez só. Vai ferrar com a parede do intestino. Então, isso vem vindo aos pouquinhos. E aí você vai fazendo a digestão desse alimento e ao longo do caminho vão sendo absorvidos os nutrientes e a água. Então, o que que acontece? Embora essas duas coisas, né, digestão e absorção dos nutrientes, vão acontecer juntas ao longo do caminho, não adianta você ter uma boa digestão e uma péssima absorção. E o que que impediria, por exemplo, uma boa absorção dos nutrientes? O intestino com aqueles buraquinhos da diverticulite, o intestino muito mega sujo, o intestino cheio de bactérias do mal e que vai está sendo super mega falado, tem uma porção de live por aí falando da microbiota. O que que é a microbiota? São esses micro-organismos que estão vivendo no nosso organismo, principalmente nos intestinos. Por quê? Porque é ali no intestino que vai ter a, a grande concentração desses alimentos para serem digeridos, para serem quebrados, aproveitados. Então, a festa dos micro-organismos está ali no intestino, sim, só que tem que ser favorável, uma microbiota que seja positiva de micro-organismos benéficos. Se você tem uma microbiota de micro-organismos que não te ajudam, além de todos os problemas que você vai ter, você não vai absorver os seus nutrientes. Então, não importa, você vai comer bem e você vai continuar com anemia, por exemplo. Eliminação de toxinas, isso aqui é muito claro. E aqui vem uma cereja do bolo, que é a produção de hormônios e de neurotransmissores. Então, quando se fala que o intestino é o segundo cérebro, é porque ele tem uma produção de neurotransmissores, ele tem neurônios dentro do intestino. Então, ele não necessita que o cérebro comande alguma coisa, porque ele tem os seus próprios, ele tem um sistema nervoso funcionando ali para ele, comandando as funções, né? E os neurotransmissores, por exemplo, é porque agora isso está super na moda de falar, né? Que 90% da serotonina é produzida no intestino. Por isso que eu falei lá no começo que a gente ia falar da questão do humor depender da saúde do intestino. Porque se a serotonina é um neurotransmissor que traz essa sensação de bem-estar, de alegria, de leveza, e ela é produzida no intestino, eu preciso que o intestino esteja funcionando bem. Principais sinais de alerta: diarreia e prisão de ventre crônicas, não é uma uma ou outra vez que você tenha uma diarreia, comeu alguma coisa estragada ou exagerou em alguma coisa que foi laxativo, ou uma prisão de ventre, por exemplo, às vezes a pessoa viaja e tem prisão de ventre 1, 2 dias, porque ainda precisa se acostumar com aquele outro lugar. Pode acontecer, mas isso aqui, a gente está falando de algo crônico. Barriga inchada e excesso de gases, cólicas abdominais frequentes, perda de peso, falta de apetite, fezes muito escuras e de odor muito acentuado. E o sangue nas fezes fala um pouco com isso aqui, tá? Com fezes muito escuras ou com o odor muito acentuado. É lógico que fezes têm um odor característico, mas ela não pode ser uma coisa totalmente assim, desagradável ao extremo. Bom, e aí
Eu coloquei o cérebro aqui, embora ele não participe do sistema digestório, mas o que que acontece é que ele é afetado, logicamente, pelo funcionamento do resto do corpo. E se você tem um corpo constantemente inflamado, constantemente demandando mais e mais funções de limpeza, de manutenção e desidratado, né? Falta de água faz confusão cerebral, né? Você não funciona direito. E você está sempre comunicando, né? O seu cérebro se comunica. Então, um corpo inflamado pode levar a lapsos de memória, a falta de atenção, a irritabilidade. Isso são funções executivas do cérebro, mas que podem estar afetadas por um organismo que não está no seu pleno funcionamento. E aí, você pode estar pensando em um TDAH, um transtorno de humor, e na realidade ser um simples corpo inflamado. Bom, e agora, onde que entra o papel da aromaterapia no detox? Ela não é um milagre, uma resposta para tudo, não é substituição a nenhum protocolo do seu médico, tá? Não é isso, mas é trabalhar em conjunto. E principalmente criar novos hábitos que levem você, num primeiro momento, a um programa detox, porque você precisa daquele tratamento de choque para desinflamar tudo. E num segundo momento, a uma rotina de manutenção desse estado desinflamado. Uma rotina de ações que façam parte do seu dia a dia e que façam com que você não sinta dor nas costas por conta de um rim que não estava funcionando legal, ou uma dor abdominal por um excesso de gases, por conta de uma digestão que não estava sendo bem feita. Enfim, você ter no seu dia a dia hábitos que mantenham você nessa constante limpeza do seu organismo. E aqui a gente vai observar que as 3 vias de aplicação da aromaterapia são válidas para o detox. Você pode usar a via aromática, tá? Você pode usar a via tópica e você pode usar a ingestão. Todas as vias de aplicação, elas são válidas para o detox. Como usar, em que momento usar, aí existe um aspecto generalista, que é o que eu vou apresentar aqui, mas é sempre, sempre legal que você converse com um consultor de bem-estar ou com um aromaterapeuta, ou se o seu médico, se o seu nutrólogo trabalha com aromaterapia, mas sempre ter a segurança daquilo que você está fazendo, que não tem nenhuma contraindicação para você. Bom, vamos então conversar um pouquinho sobre que óleos essenciais a gente pode usar nesse processo de detox. O primeiro que eu trouxe aqui é o limão siciliano, tá? Eu trouxe o nome dele como vem nos frascos da do Terra, porque foi o que eu expliquei. Eu sou consultora de bem-estar do Terra. Eu fiz meu curso de aromaterapia depois de ter contato. Eu já tinha contato com óleos essenciais, mas eu me interessei pela aromaterapia depois de ter contato com os óleos da do Terra. Eu trabalho com isso, eu sou líder do Terra, então os nomes aqui ficam muito mais fácil para mim trazer na forma como eu estou acostumada a usar. Então, o lemon, que é o limão siciliano, né? Ele tem uma composição química, assim como todos os outros cítricos, já vou adiantando isso, em que a concentração de terpenos, precisa decorar o nome? Não, é só para situar. Terpeno é um composto bioquímico que tem uma molécula relativamente pequena, então faz com que ele seja muito fluido, bem volátil e que disperse muito fácil no ar, e isso vai dar
uma característica muito importante e benéfica no uso dos óleos cítricos no ambiente. Por quê? Porque eles ajudam a limpar o ambiente. Tá? Então, assim como eles são desintoxicantes, desinflamatórios e antifúngicos, bactericidas, viróticos no seu organismo, ele também vai fazer isso no ambiente. Bom, então o lemon, ele é um óleo rico em limoneno, que é o terpeno que nos interessa, tá? Para o detox. E ele é um óleo, em geral, muito aceito, tanto pelo aroma quanto pelo sabor. Tá? Propriedades dele: antisséptico, fluidificante sanguíneo, antilisi- antilitiásico. O que que é isso? É quando você tem a tendência à formação de cálculos. E o lemon vai prevenir essa formação de cálculos. Ah, mas se eu já estiver com cálculo, ajuda? Ajuda. Ele vai ajudar na dissolução do cálculo. Tá? É lógico que são protocolos diferentes quando você tem prevenção e quando você já tem a questão instalada. Estomáquico. O que que é uma propriedade estomáquica? É aquilo que vai proteger o estômago ou favorecer o processo digestório. Carminativo, ou seja, a produção de gases em excesso, ele vai auxiliar. E aqui a gente vai ter sinônimos, né? Pode aparecer como carminativo, como indicado para flautulência, porque quando você tem uma questão digestória, você acaba tendo excesso de gases, às vezes no intestino, às vezes um pouco mais para cima, e quanto mais para cima, mais incômodo, mais dolorido, né? E mais difícil de ser eliminado também. Indicado para pequena insuficiência digestiva e hepática, cálculos renais e biliares. Tá? Bom, o que que acontece com o lemon para tomar cuidado, não só com o lemon, como em qualquer cítrico? A presença de furanocumarina no óleo essencial. Tá? Alguns óleos cítricos têm uma dosagem baixa de furanocumarina, mas mesmo assim, a regra é se está usando um óleo cítrico e vai fazer uso tópico, observar uma janela. Alguns vão falar de 6 horas, vai depender dos óleos, tá? Eu prefiro pensar sempre de 8 a 12 horas e você pensar numa diluição de, no máximo, 30%. O White Orange, que é o óleo seguinte que eu trouxe, aqui, ó, como uma opção no detox, ele é menos agressivo para a pele que o lemon. Então, o White Orange, a gente pode pensar numa diluição de até 50%. Mas, no geral, a gente não usa isso tudo. A gente usa uma diluição bem mais baixa. Tá? É que, às vezes, pontualmente, a pessoa tem um pouco de ou preguiça, ou está sem frasco, enfim, pode acontecer uma porção de coisa. E ela vai fazer a diluição na própria mão, tá? Se você for fazer a diluição na própria mão para aplicar, vamos pensar numa regra de 3. Uma gota mais 3 gotas de um óleo carreador, eu estou com uma diluição de 25%. Tem uma parte em 4 partes ao total. Então, uma gota de lemon com 3 gotas de óleo de coco, ou óleo de jojoba, ou óleo de semente de girassol, ou óleo de semente de uva. Pode? Pode. Eu estou trabalhando com 25%. Se for um óleo mais cáustico, aumenta o número de gotas. Se eu colocar 4 gotas, eu já baixei para 20%. Tá? Então, mas isso, assim, é só uma situação de emergência, vamos dizer assim, tá? O melhor é fazer uma diluição mais diluído, tá? Porque não tem necessidade de fazer uma diluição tão alta. O segundo óleo que eu trouxe é o óleo de laranja.
O óleo de laranja, ele tem uma grande vantagem de ser o óleo com a menor rejeição que existe. Então, é bem provável que seja um óleo que agrade você para usar. Ele tem mais limoneno que o limão e ele pode ser usado em uma concentração maior, né? Foi o que eu acabei de falar. Todos dois têm uma questão de serem óleos também tranquilizantes, tá? Bom, nós temos uma variedade muito grande de óleos cítricos produzidos aqui no Brasil, inclusive, tá? Mesmo pela do Terra. Nossa produção de óleos cítricos do Terra trabalha bastante com o solo brasileiro. Então, nós temos o limão, tanto o lemon quanto o lime, que é o limão Tahiti, white orange, e aí tem bergamota, laranja doce, grapefruit, que é o toranja, tá? Então, cítricos, de uma forma geral, vão atuar no detox. Outro óleo bem legal, hortelã-pimenta, tá? O hortelã-pimenta, ele tem uma certa concentração de limoneno, mas ele é um óleo que ele é muito benéfico para o sistema digestivo, né? Então, ele vai proteger todo esse sistema digestivo. Precaução do peppermint. Ele tem uma concentração muito elevada, tanto de mentol quanto de mentona, que é a acetona proveniente desse mentol, proveniente desse terpeno. E isso pode causar irritação em peles sensíveis. Não é uma regra, não é todo mundo que vai usar o peppermint até puro e ter uma sensibilização na pele, mas pode causar. E hum, esse efeito de irritabilidade da pele é que faz com que a gente não use o peppermint em bebês. Abaixo de 30 meses, a gente não indica. E aí, para grávidas, para pessoas que estão amamentando, a gente pensa se vale ou não. Tem que fazer aí o custo-benefício. E pessoas hipertensas. Eu já ouvi falar que não pode usar o peppermint para pessoas hipertensas. Cada caso é um caso, tá? Em geral, a gente não ultrapassa 15 dias de uso constante, direto, tá? Mas às vezes a pessoa usa e não usa até constantemente e não sente nada porque ela tem outros mecanismos de controle. E aí eu trouxe para completar dois blends, que é o Zengeste. E por que o Zengeste? Porque na composição dele, ele tem gengibre, erva doce, semente de coentro, hortelã-pimenta, estragão, cardamomo, anis e sementes de cominho. Cada um desses óleos essenciais vai participar de alguma forma nesse processo digestório, de limpeza e de manutenção desses órgãos. O gengibre, por exemplo, ele é um óleo que tonifica todo o sistema digestório. Então, vamos supor, Esther, eu não tenho o Zengeste, mas eu tenho o hortelã-pimenta e eu tenho o gengibre. Essa dupla já vai fazer milagre no sistema digestório. Então, pode usar no detox gengibre com hortelã-pimenta? Pode, né? O que fica melhor aqui? Colocar junto, né, desse gengibre com hortelã-pimenta, um óleo cítrico. Então, nós temos essa composição aqui. E o que acontece quando você tem uma sinergia? Você tem óleos essenciais com compostos químicos da mesma classe. Então, por exemplo, eu tenho alguns terpenos do gengibre, outros no cardamomo, outros no semente de coentro, que não necessariamente são os mesmos, mas que atuam na mesma direção. Então, você potencializa o uso do óleo essencial quando você faz uma sinergia. O segundo blend, os endocrine. Diferença aqui. O Zengeste, ele está mais voltado para a proteção do aparelho digestório e dos órgãos que os compõem.
É mais um auxílio no funcionamento. O Zendocrine, ele está mais voltado para depuração e SOS desses órgãos. Então, eu vou ter o alecrim, coentro, mas aqui eu tinha o coentro semente e aqui eu tenho coentro folha, zimbro, tangerina, gerânio. Então, o que que acontece com o Zendocrine? Eu estou passando para uma medida de depuração, né? É, depuração e, por exemplo, o gerânio, ele tem uma coisa que não é nem do detox, mas que vai auxiliar no detox, porque ele ajuda, por exemplo, no controle de açúcar no sangue, né? Então, se ele ajuda no controle de açúcar no sangue, ele está ajudando o pâncreas no seu funcionamento, né? E eu trouxe aqui uma sugestão que eu vou passar bem en passant de um programa detox para 30 dias. Por que en passant? Porque é uma sugestão generalista. O ideal para fazer um programa detox é fazer uma anamnese, conversar com um consultor de bem-estar ou com um aromaterapeuta, tá? Isso é o ideal. Mas uma sugestão generalista, tá? Para 30 dias. Por que 30 dias? Você levou não sei quanto tempo para intoxicar e inflamar o corpo. Não vai querer que em 2 ou 3 dias tudo funcione muito bem. Então, pelo menos 30 dias. E algumas dessas práticas permanentemente, tá? Cítrico na minha vida não vai sair nunca mais, porque é uma manutenção do meu organismo. Então, no uso aromático, você pode usar um colar difusor. Eu não estou com colar difusor aqui, mas são colarezinhos que você abre e você pinga a gota do óleo no colar. Então, você pode pingar uma gota do óleo cítrico de sua preferência. E se você quiser potencializar, você pode misturar ele com um óleo de movimento, pimenta preta, cipreste, 2 cítricos, tá? A mesma coisa no difusor de ambiente. Eu prefiro sempre um difusor que trabalhe com água, então ele vai fazer uma névoa fria e seca, tá? E ele vai espalhar isso no ambiente inteiro que você está. E aí você pinga 3 a 4 gotas desse óleo cítrico da sua preferência. E se você quiser potencializar mesmo, usa um alecrim, um gerânio, tá? São óleos que vão dar um gás aí nesse detox. Uso tópico. A gente pode fazer aqui, diluindo para 15 ml, 15 gotas de lemon para 15 ml. Isso dá uma solução a 15%. Esther, isso é muito. Quer fazer menos? Pode fazer menos. Pode usar pela metade. Usa 6 ou 7 gotas para 15 ml. Tem perigo, problema usar 15 gotas para 15 ml? Nenhum, tá? Problema nenhum. Se quiser potencializar, você pode usar 10 gotas de lemon, 5 gotas de grapefruit. Eu já usei muito isso daqui para tratar fígado. O meu, tá? Tô falando de mim, eu usei dessa forma aqui. 10 gotas de lemon, 5 gotas de grapefruit por 2 meses. Outra sugestão: em 100 ml de sabonete líquido neutro ou 100 gramas de creme neutro, tá? Eu costumo falar vegano. Não é porque eu sou vegetariana, nem nada disso, mas é que os produtos veganos, para ter o selo vegano, ele obrigatoriamente tem que estar livre de petrolato e de todos aqueles aditivos químicos que, se você usa um produto cheio desses aditivos químicos derivados de petróleo, junto com o óleo essencial vai carrear essa toxina para dentro do seu corpo. E aí é pior a emenda que o soneto. Em vez de melhorar a coisa, você vai piorar a situação. E aí você pode usar 25 gotas de lemon ou, o que é mais legal,
15 gotas de lemon, 10 gotas de pimenta preta ou cipreste. Eu gosto de olíbano também. Uso interno. Eu trouxe aqui água saborizada ou os shots detox que a pessoa usa de manhã, tá? Eu prefiro que pergunte ao consultor de bem-estar ou ao aromaterapeuta que faça essa dosagem aqui, no caso a caso, no particular. E uma outra coisa que eu gosto muito e uso muito é o preparo de azeite aromático ou do mel terapêutico. Geralmente eu tenho os dois, tá? O mel terapêutico é mais para a imunidade, mas leva alguns desses óleos essenciais que a gente viu aqui no detox. E o azeite aromático, pelo menos 5 olhinhos aí, misturando cítrico com erva, com semente. Também eu acho que o ideal é perguntar para o seu consultor de bem-estar ou seu aromaterapeuta. Se você não tiver nenhuma coisa nem outra, escreve aqui nos comentários e eu entro em contato. E é importante que, durante esses 30 dias, você observe aquele pilar lá da alimentação e da hidratação. Então, incluir o consumo diário de maçãs, porque maçã é depurativo. Lembrar que essa água é um veículo de eliminação de toxina. Dar preferência ao consumo de saladas e comidas frias no almoço, caldos e sopas no jantar, comida mais quentinha. Isso aqui é uma orientação da medicina chinesa e da medicina ayurvédica. Priorizar o consumo de frutas de baixo índice glicêmico ou de médio índice glicêmico. Ah, estão proibidas as frutas de alto índice glicêmico? Não, não estão proibidas, já que nada está proibido. Mas se você prioriza o consumo de baixo e médio índice glicêmico, você vai estar ajudando o organismo nesse processo detox nesse momento, né? E procurar seguir um relógio biológico aqui nessa alimentação, no sono. Quem tiver interesse em saber mais sobre o relógio biológico, também escreve nos comentários e a gente volta nesse assunto. Eu usei como referências bibliográficas diretas esses 3 livros aqui. Por que que eu falo diretas? Porque na hora que você está preparando uma apresentação ou escrevendo uma apostila dessa apresentação ou de um curso, a gente traz conhecimento de várias fontes. Então, o livro, por exemplo, O Cérebro, esse órgão desconhecido, eu já li, eu trouxe esse conhecimento, eu só não usei ele agora para fazer uma consulta direta. Quem quiser saber sobre livros, escreve nos comentários também, a gente explora esse assunto, que é super interessante. Mas esses 3 aqui foram os 3 que eu consultei diretamente para essa apresentação. E é isso. Se você gostou, se quiser saber mais, você pode entrar em contato nos comentários, ou pelo Instagram do Gotas Elementais, ou pelo meu WhatsApp. E se você quiser, se você não é membro do Terra e quiser ser membro do Terra, a gente tem aqui na nossa equipe uma rede de apoio, onde você vai receber tudo isso que está aqui gratuitamente, né? Incluindo a consultoria, né, minha, até que você ou se torne um aromaterapeuta, um consultor de bem-estar, ou ah, saiba o básico e venha perguntando só coisas mais pontuais. Obrigada por ter ficado até esse momento.